Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor, a nossa força é. Bom dia para mais um café com coragem, que tem como objetivo fortalecer aqui a nossa imunidade, acrescentar na nossa condição psicológica, na nossa condição emocional e também na nossa condição espiritual. Com isso, quero nessa manhã preciosa, dia 15 de julho, aqui em Tatuí, com 20 graus, um dia que já promete, já parece que a coisa vai tomar forma, vai estar quentinho. Então, um bom dia para todos nós aí, com muita alegria. Bom dia para você que está nos acompanhando nas redes sociais, celebrando também a vida por mais um momento precioso e um dia que o Senhor fez para nós. Estamos dando uma pincelada hoje a respeito da ideia que será a nossa nova série que será marcada por amigos, pessoas do bem, pessoas de Deus, pessoas que têm uma formação psicanalítica, são psicólogos, são pastores, missionários, missionárias, pessoas que vão acrescentar demais na nossa vida. Tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado e nós temos um objetivo. Nosso objetivo é um crescimento exponencial para a igreja que vem depois da pós-pandemia. Então aqui nós estamos a 19 para 20 graus. A Janaína lá em Botucatu está nos informando que está com 11 graus. A irmã Maria lá de Capão Redondo também está nos informando que lá está 15 graus. Então um bom dia, se tiver em outra região aí, por favor, já vai apresentando como é que está a temperatura na sua cidade, para nós já entendemos como está o estado de São Paulo hoje, né? Então, bom dia para você aí de perto, bom dia para você de longe, bom dia para todos nós que queremos um tempo de crescimento exponencial. E hoje é dia de culto da vitória, onde temos certeza que o Senhor vai soprar sobre nossa vida um momento precioso de vitória. Já tinha apresentado já mais ou menos a Nilzete Flores numa outra live aí, apresentando que na sexta ela vai estar conosco. Então alguém já conhece. Sexta-feira a pastora Nilzete vai falar a respeito de gerenciamento também espiritual, emocional. Lá em Rio Grande do Sul, 3 graus. Francisco Morato, hoje está friozinho aí, né? Hoje está friozinho, Francisco Morato. São Paulo, a irmã Mari está informando para nós que está com 14 graus. Alegria do Senhor, nossa força, né? Alegria do Senhor, nossa força, mesmo no friozinho, ainda bem para cá. Hoje já estamos chegando nos 19, mas graças a Deus já dá para, dentro do ambiente, ficar aí sem blusa. Mas que bênção nós podemos estar aqui. Pastor Lene, lá de Juliaca, nosso grande amigo. Qual é a temperatura? Quantos graus está em temperatura de Juliaca? Grados. Quantos graus em Juliaca? Enquanto ele vai colocando para a gente aqui, 3 graus, então está frio. As montanas estão llenas de neve, estão branquitas. Que bênção, ainda bem que quando a gente olha aí, Rio Grande do Sul está parecendo lá com Juliaca. Eu queria falar com vocês nessa manhã, nessa introdução de amigos, eu queria falar a respeito de um pensamento que é o pensamento nosso no Café com Coragem, nessa nova série Amigos, que é uma palavra que tem sido muito dita, muito comentada, muito falada a respeito de... a Nilzete vai trabalhar isso, os outros pastores também vão trabalhar do gerenciamento das nossas emoções, mas também do gerenciamento dos nossos pensamentos. Gerenciar
os nossos pensamentos. Então, é colocar os nossos pensamentos em ordem. A nossa visão pode influenciar o nosso pensamento. Na maioria dos casos, a nossa visão, aquilo que nós estamos vendo, gerencia o nosso pensamento. Como cristãos, fomos chamados para viver pela fé. Então, o que poderia e o que deveria e o que é necessário é que a nossa fé gerencie o nosso pensamento. Então, vou repetir mais uma vez. Às vezes aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós estamos vendo, isso gerencia o nosso pensamento. Quando, na verdade, o que deveria gerenciar o nosso pensamento é a fé. Os nossos ouvidos também gerenciam o nosso pensamento. Quando, na verdade, a palavra de Deus e o ouvir da palavra deveria gerenciar o nosso pensamento. Porque são coisas até diferentes, porque às vezes eu escuto uma realidade humana de alguém, e aí eu tenho aquilo como algo que vem gerenciar o meu pensamento. Quando eu vejo aquilo que a pessoa está falando, não era aquilo então que ela externava de verdade, ela estava externando um pensamento para colocar aquilo na mente dos outros. Vou traduzir em poucas palavras em uma atitude que todo mundo viu. Por exemplo, o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, ele era um dos defensores em relação à questão do lockdown, do isolamento, e usar máscara e não aglomeração. Era isso que ele vendia na sua fala todos os dias, diante da câmera, na apresentação do relatório e tal. Quando de repente ele saiu, o que aconteceu? O que nós vimos? O que as câmeras fragaram? O que alcançaram naquilo que ele estava falando? Era aquilo que ele estava falando, que era aquilo que ele acreditava? Era aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava fazendo, que estava sendo dito para vender uma ideia, para que outras pessoas pudessem ouvir e ter os seus pensamentos acreditando que aquilo era uma verdade absoluta e uma grande necessidade? Foi isso, queridos irmãos. Você no Facebook, você no YouTube, você no Instagram, foi isso? Tudo aquilo que nós olhamos e repetidas vezes ele compartilhou, era aquilo que ele acreditava piamente, ele fazia piamente? Não, mas era aquilo que ele queria gerenciar no pensamento de outras pessoas. Se eu quero um crescimento exponencial, e essa é uma frase não é bíblica, mas aplicada na Bíblia, de um crescimento exponencial. Se eu quero isso para a minha vida, período pós-pandemia, eu preciso então aprender a gerenciar os meus pensamentos, gerenciar as minhas emoções, e tudo isso vai ser baseado naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço, mas, sobretudo, dentro daquilo que eu creio, dentro daquilo que é a minha fé, dentro daquilo que eu entendo ser a minha regra de fé, que vai ser a minha regra de fé e prática, que é aquilo que nós fazemos quando nos batizamos. Agora eu creio na palavra de Deus como uma regra de fé e de prática. Então creio nisso e eu vou colocar em prática aquilo, porque a Bíblia nos chama para isso, para um crescimento exponencial, e esse crescimento exponencial passa por questões de crescimento emocional, vai me chamar por questões espirituais, questões psicológicas, questões psicanalíticas, questões de avanço e de toda sorte de ordem relacional. Então, eu preciso desejar, período pós-pandemia, um crescimento exponencial. Olhar para a palavra, ver onde acertaram e ver onde erraram.
tirar ali lições para a minha vida no dia hoje, apesar da Bíblia ter sido escrita inicialmente há mais de 4.000, quase 5.000 anos, no Novo Testamento há mais de 2.000 anos, ela é o manual do fabricante, então ela sabe muito bem aonde nós devemos acertar e aonde nós devemos errar. Por isso a importância de nós gastarmos um tempo com ela, por isso a importância de nós estudarmos todos os dias ela, por isso que é importante nós meditarmos nela e trazer então essa regra de fé e prática para a nossa vida. Por isso que eu vou trazer alguns amigos, pessoas preciosas que eu tenho certeza que vão acrescentar demais na vida de vocês, na família de vocês, no ministério de vocês, na igreja que vocês participam, porque o objetivo nosso é o desafio de um pensamento exponencial, de um objetivo de crescimento. Quando Deus chamou Israel, e vocês lembram muito bem disso, Ele chamou com o objetivo de fazer aquela nação crescer. Aliás, desde o início da palavra de Deus, o livro de Gênesis, nós vamos ver o Senhor dizendo: crescei e multiplicai, dominai a terra, sujeitai a terra. O objetivo de Deus era que o homem crescesse, se multiplicasse, expandisse e dominasse toda a terra humana. Lógico que aconteceu toda a queda, o homem perdeu essa sensibilidade, perdeu também esse propósito, acabou sendo dominado por um sistema que é o que a gente enfrenta hoje, e esse homem então agora ele tem que lutar contra o sistema. Vem Jesus com o pensamento de um crescimento exponencial, mostra que é possível vencer o sistema, mostra que é possível crescer, mostra que é possível avançar em todas as áreas e superar o sistema sem pecar. Nós podemos ver homens comuns como nós também, que na questão do pensamento exponencial que Deus deu a eles, eles também venceram momentos de dificuldade, e a gente vai ver isso na vida de Abraão, na vida de José, na vida de Jacó. Nós vamos ver isso na vida desses patriarcas, Isaac, nós vamos ver tudo isso daí na vida de Daniel, nós vamos ver isso na vida de Esther, nós vamos ver isso na vida de homens, de mulheres, nós vamos ver isso na vida de Ana, nós vamos ver isso na vida de Samuel, nós vamos ver isso na vida de Davi, e faltaria tempo até para a gente alistar tantos nomes. A gente viu isso na igreja primitiva, esse crescimento exponencial de pessoas que não eram e que acabaram sendo, pessoas que não eram conhecidas, mas que se desenvolveram e venceram essa própria barreira. Nós vamos ver isso nos evangelhos, pessoas que tinham uma má fama e que depois, no crescimento exponencial, avançaram na sua vida, e essa é uma frase que tem sido muito dita, não somente no meio acadêmico, mas no meio evangélico. Uma outra frase que tem sido dito, sim, apoderamento, ou seja, se revestir do poder de Deus, empoderamento, né? Se revestir do poder de Deus, é uma frase que está sendo gerada para essa geração que vem, período pós-pandemia. Então, esse desafio do pensamento exponencial é o nosso objetivo nessa nova série, amigos, para que esse desafio possa alcançar o seu coração, o meu coração e também a nossa vida. E com esse pensamento eu quero ler com vocês alguns versículos e eu quero discutir isso com vocês nesta manhã. O que é que vocês estão pensando período pós-pandemia? Alguém já tem um projeto para a sua vida, período pós-pandemia, daquilo que vai fazer na sua vida espiritual, naquilo que está pensando de um crescimento, naquilo que não fazia, ou que fazia, parou de fazer e quer retomar, seja no ministério, seja na família. Por favor, vocês podem nos ajudar aqui nesta live, nesta manhã aqui, para nós podermos caminhar na graça, no conhecimento, e a gente vai ter prazer de poder dividir o pensamento de cada um também e comentar também ao final de tudo isso, ok? Eu quero ler com vocês Neemias capítulo 12, versículo 43, que foi uma expressão de alegria, né? Uma expressão de alegria que Neemias traz depois de
poder reconstruir o templo, depois de poder ver as coisas acontecendo. A parte emocional de Neemias leva ele a expressar frases diferentes. Isso, quando a gente está falando de gerenciamento de pensamentos, que a pastora Nilzete vai trabalhar na sexta, amanhã o pastor Edmundo vai trabalhar uma outra área conosco, mas quando está falando de gerenciar o pensamento, é eu ter o meu pensamento dominado pela ação do Espírito Santo, e a cada situação eu posso liberar uma palavra que é realmente aquilo que eu acredito e aquilo que eu creio, e externar momentos de alegria. Por exemplo, vou falar para vocês, não esse texto aqui, mas aquele momento em que Maria vai visitar Isabel. Vocês lembram do texto? Lembram que quando Isabel vê Maria, João Batista se move no ventre de Isabel. Isabel expressa a alegria de receber a mãe do seu Senhor, e Isabel estava cheia do Espírito Santo, expressou uma palavra de pensamento. Maria ficou cheia do Espírito Santo e expressou uma outra palavra de pensamento, dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Externou uma palavra de um pensamento cheio do Espírito Santo, que nos leva a decidir baseado em uma vida cheia do Espírito Santo, não por circunstâncias, não por situações, mas aquilo que de repente nós cremos e aquilo que nós acreditamos. Neemias, nesse momento de grande alegria, ele diz, Neemias 12:43, e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. Pois Deus os encheu de grande alegria. Depois de reconstruir o muro, depois de reunir o povo, depois de oferecer sacrifícios a Deus, diz que Deus os encheu de grande alegria. O desafio do pensamento exponencial é permitir uma ação de Deus na nossa vida, para quando nós começarmos o dia, podemos dizer igual a irmã Maria, Capão Redondo, bom dia com muita alegria, dizer para a nossa própria alma, um bom dia com muita alegria, poder dar um glória a Deus, dizendo glória a Deus por mais um dia de vida. Aliás, a palavra de Deus, meus irmãos, diz que Abraão se renovava todos os dias dando glória a Deus. Olha, não precisava nem de maquiagem, não precisava nem de uma academia, mas ele dizia glória a Deus todos os dias. A promessa vai chegar, glória a Deus. Não tenho meu filho ainda, promessa não aconteceu, mas diz que ele se renovava todos os dias dando glória a Deus. Porque nós precisamos então gerenciar, e como nós podemos fazer isso? Aliste aí, escreva na tábua do teu coração, escreva numa folha de papel, escreva no teu caderno, no teu diário, escreva no teu celular, aonde você quiser. Mas por que nós precisamos estabelecer alvos, metas para a nossa vida, se afinal não somos seres espirituais, não contamos com isso? E sim, justamente por isso que nós precisamos estabelecer alvos na nossa vida. Estabelecer grandes metas, grandes desafios, e esperar que o resultado venha de Deus, mas nos deverá sempre por cima. Por exemplo, Paulo vai escrever na sua carta, ele vai dizer assim: eu quero chegar até os confins, eu quero chegar até a Espanha. Na cabeça de Paulo, a Espanha era os confins da terra, na cabeça dele, na cosmovisão de Paulo. Então por isso que ele fala assim: eu quero chegar até a Espanha, eu quero ir até a Espanha, e eu quero que vocês me ajudem, falando para a igreja que a igreja poderia enviá-lo, que eles queriam contar com a ajuda deles, mas era um pensamento. Então ele tinha traçado para ele uma visão. E por que nós precisamos pensar grandes? Por quê? Porque nós estamos falando de um Deus que realiza tudo em nós, de um Deus que não há limites, de um Deus que é soberano, que é poderoso, que traz à existência o que não existe, que capacita os fracos, aliás, que fortalece os fracos, que capacita aqueles que Ele chamou e que capacita
todos aqueles que se colocam à disposição dele. Quando eu estou falando que ele capacita todos aqueles que colocam à disposição dele, eu vou falar de novo com muita certeza. Ele capacita todos aqueles que se colocam à disposição dele. Ele vai usar aqueles que são os disponíveis para escrever a sua história para o seu momento. Dentro da nossa realidade, eu falo assim, o Trump é o melhor? Não é. Mas que outro presidente teria tanta coragem de tirar e levar a capital dos Estados Unidos para Jerusalém? Nenhum outro. Assim, Bolsonaro é o melhor? Não. É o disponível naquele momento dentro da realização de feitos, de defender uma situação, de combater um sistema extremamente estragado. Então Deus, não questão política, eu estou mostrando questão política para nós entendermos que Deus vai usar aqueles que Ele vai observar dentro do comprometimento, dentro de um caráter. E agora você imagina isso então trazendo para a igreja. Quantas coisas que nós não vamos poder fazer se nós nos colocamos à disposição. As mamães que estão assistindo, quando a gente olhava outras pessoas tendo filhos e tal, a gente ia ficar pensando, acho que não vai ter capacidade. Que não. E de repente, quando vem filho, essa capacidade vem, descobre outras facetas da vida, descobre algo que achava que não tinha tanto valor e aquilo passa a ser um grande valor. Então, pensar grande é algo que Deus quer para cada um de nós. Por isso eu quero te desafiar. Escreva aí tudo aquilo que esses amigos estarão falando ao longo desses dias de gerenciamento. Eu quero que você anote firme. Vai ser grande utilidade para você. Não apenas ouça as lives e viva o dia tranquilo, ouviu e deixou passar e aquilo passou batido. Não. Ouça a experiência, aquilo que for realmente da palavra e que você olhar dentro do contexto da tua cidade, no lugar onde está, aplique na tua vida e você vai ver só esse crescimento exponencial se manifestando. Eu anotei aqui ontem, escrevi 10 verdades bíblicas, a questão do pensamento exponencial. 10 verdades bíblicas, inspirado por Deus, pensamento de crescimento, pensamento de avanço e de ir além, e de avançar, e de querer crescer. Então, pensamento firme na minha mente. Primeiro, crescimento exponencial, ele é possível. Expandir. Quando Jesus vem, ele dá uma visão de expansão. Ide por todo o mundo. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ide por todo o mundo. Pensamento exponencial. Quando o Senhor coloca o povo dentro da terra prometida. Quando eles levam o povo para o Egito. E traz a eles uma promessa que um dia os visitaria. Gênesis 47, versículo 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, e lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito, chamado a um crescimento exponencial. Igreja, cristão, chamado a um crescimento exponencial. A projetar período pós-pandemia agora, projetar grandes coisas. Pensamento exponencial de Paulo transmitindo para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Crescimento exponencial, não só eu. Crescimento exponencial é de multiplicação. Crescimento exponencial é de desenvolvimento de dons, desenvolvimento de talentos. Crescimento exponencial, avanço. Multiplicar e não diminuir, é ir à frente e não recuar. A Bíblia nos chama para esse crescimento exponencial, chamando para nós avançarmos. Eu poderia ter alistado pelo menos, com certeza, mais de 100 textos aqui, mais 10 aqui, eu acho que dá para a gente terminar. Então, na terra de Gósen, lá eles adquiriram propriedades, foram prolíferos, multiplicaram-se, o povo cresceu, e o texto inicial já dos outros livros vai mostrar justamente a respeito desse crescimento. 2. O crescimento exponencial ou crescimento de Deus é o modelo do Novo Testamento.
Atos capítulo 6, versículo 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Agora a minha pergunta é: como que a palavra de Deus se multiplicava? Vamos lá. Como que a palavra de Deus se multiplicava? Anote aí. Questionário, pergunta da prova. Pergunta da prova aí, Gisele. Como que a palavra de Deus se multiplicava? Irmã Neuza, como que a palavra de Deus se multiplicava? Irmã Vilmene, como que a palavra de Deus se multiplicava? Como que a palavra de Deus... E crescia rapidamente o número de discípulos. Como que isso era feito? Ação de Deus direta ou participação dos discípulos? Anote aí. Responda aí para nós aí, porque aqueles que vão assistir depois precisam ver essa nossa interação e como nós estamos afiados com aquilo que o pastor está perguntando aqui, como que está sendo expressado e aquilo que está dentro do nosso sentimento. Como que a palavra de Deus crescia, e diz aqui que a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos. Como e por que irmã Maria, irmã Mari, irmã Solange, irmã Silvana, como que isso então acontecia? 3. O crescimento exponencial honra a Deus. Isaías capítulo 26, versículo 5. Fizestes crescer a nação. Senhor, sim, fizestes crescer a nação, de glória te revestistes. Mostra um Deus poderoso que na multiplicação e no crescimento da nação de Israel, no crescimento, aí você no Instagram também responde para nós aí, você no YouTube, como? E isso aqui vai glorificar a Deus na medida em que o povo então ia crescendo. Se reuniam de casa em casa, porque alguém abria a porta da sua casa, e porque alguém compartilhava a palavra, e porque a gente não guardava para nós, eles não guardavam para eles externavam a palavra. Por isso que o texto diz que a palavra de Deus se espalhava. Quem é que espalhava essas palavras? E isso, olha lá, obediência pelos discípulos, pensamento gerenciado pelo Espírito Santo, que levava à certeza daquilo que ia acontecer, porque o nosso pensamento na batalha contra o sistema é de dúvida. Será que se eu orar por alguém ou não, essa pessoa vai ser curada? Será que se eu orar por alguém alguma coisa vai acontecer? É o gerenciamento do pensamento exponencial de crescimento. Eu já contei aqui, vou contar mais uma vez para vocês, o testemunho nosso é que a irmã Maria, lá do Peri, não está hoje aí, do Antártica, mas a Anice lembra. Lembro de um momento que nós fomos orar pelo seu Zacarias, e ela levou a gente para ir orar por ele. Falou: pastor, vamos lá que ele está muito ruim, tem 3 dias já que não está comendo nada, não está tomando banho, está entregue, e estava todo mundo achando que ele ia morrer, e aí ela chamou a gente para ir lá. Fomos na casa do seu Zacarias. Quando entrei na casa do seu Zacarias, vi aquele homem magro, zóio fundo, tudo amarelo, cor já indo para o verde, de que ia morrer. Falei: meu Deus do céu, e agora? Quando eu olhei para ele, primeiro pensamento: vai morrer. Segundo pensamento, ela me trouxe aqui para dar extrema-unção para ele. Fiz a oração, aquela oração: Senhor, tu sabes. Pensamento meu, morreu, vai morrer. Sai daqui, ele vai morrer, isso não vai durar muito tempo não. Isso foi na segunda, terça-feira. Aí na quinta-feira, nosso grupo pequeno, que era reunido na casa da irmã Maria, aliás, da sogra da irmã Maria, a gente está lá, daqui a pouco chega lá o seu Zacarias, esposa, os filhos, 2 filhos, a Eliane e outro, não vou lembrar o nome do menino, mas entraram, e aí fiquei observando para ele. Terminou o estudo, eu perguntei, e aí ele falou que a hora que nós oramos por ele, a hora que eu orei por ele, deu um quenturão,
Deu fome, ele comeu, deu vontade de tomar banho, ele foi tomar um banho e ele estava lá firme e forte. Se eu tivesse firme no gerenciando o desafio do crescimento exponencial, era: Deus vai levantar esse homem, Deus vai curar a vida dele, mas o pensamento ainda era dominado pelo sistema. Eu estou falando aqui que eu tenho certeza que nessa batalha espiritual, no teu pensamento vem assim: vai ser difícil, né, irmã Sônia, irmã Sara, vai ser difícil, não vai dar não, é problema, acontece em todo lugar, menos com a gente. Gerenciar o pensamento faz com que as nossas atitudes sejam diferentes. Então, quando eu começo a pensar e enxergar de uma maneira ampla e tal, eu estou externando aquilo que é então uma grande verdade de fé e daquilo que eu acredito, não movido pela vista, nem movido porque eu estou ouvindo outros falando, mas movido por aquilo que o Espírito Santo está agindo direto então na minha vida. O crescimento exponencial honra a Deus, porque multiplicando traz glória a Deus. Por isso que a igreja enchia, por isso que o povo de Israel então crescia e multiplicava. 4. O crescimento exponencial chama a atenção do mundo sem fé. O crescimento exponencial chama a atenção do mundo sem fé. Êxodo 1:9. Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Foi a expressão do povo de fora, foi a expressão dos egípcios. Por isso que eles dizem assim: eles estão tendo muito tempo. Muito tempo, vamos matar as crianças logo no início, porque eles estão crescendo mais do que nós, mais numerosos, e eles estão se fortalecendo. Gozem, por isso, queridos, olha, espiritualmente, gerencie o seu pensamento nessa fala de Faraó aqui. Isso traz para nós uma mensagem, é a mensagem do adversário dizendo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia e vamos matar os meninos, vamos escravizá-los e vamos matar os meninos para não haver reprodução e eles continuarem dominando. Por isso que ele quer matar os novos convertidos, novos na fé, os que estão iniciando a jornada. Por isso que ele quer matar a tua fé, para a palavra de Deus não multiplicar, para que não haja uma proliferação de discípulos. Percebe isso? Gerenciar isso, experimentar desse crescimento, é mostrar para os outros que existe uma igreja que confia no Deus vivo, uma igreja que confia no Deus eterno, uma igreja que crê no poder de Deus, e uma igreja que crê que Deus é tudo em cada um de nós. Então eu preciso gerenciar isso, porque a atenção vai chamar, o nosso crescimento vai chamar a atenção do mundo, e chamando a atenção do mundo, eles vão fazer alguma coisa para matar a nossa fé, para nos escravizar. A ficha. Quando perceber que você está querendo crescer, vão querer fazer alguma coisa para te paralisar. Quando o sistema perceber que você está avançando muito, vão querer chamar a tua atenção para te paralisar. Presta atenção em que você vai estar ouvindo. Vão falar de você. Para. Firme e forte. 5. Crescimento exponencial é feito por Deus. Deuteronômio 1, versículo 10. Não é obra humana, somente Deus pode fazê-lo. Gerenciamento e o crescimento exponencial é feito por Deus. Então permita que o Espírito Santo sopre sobre a tua vida e traga sobre você um crescimento exponencial. Este ano, nesses meses que vêm pela frente, eu vou projetar para a minha vida X coisa. Eu vou projetar para a minha vida tantas pessoas na igreja. Eu vou projetar para a minha vida levar algumas pessoas para Jesus. Eu vou projetar para a minha vida. Eu vou projetar. Pensamento
exponencial. Pensamento. Eu preciso então visualizar e enxergar, permitir que o Senhor gerencie os meus pensamentos, mas eu preciso ouvir ou filtrar bem aquilo que eu vou ouvir, permitindo que Ele faça isso também. Não adianta ficar dando ouvido para as pessoas, nem para um sistema decadente e falido aí, ok? Firme e forte. 6. O crescimento exponencial é resultado da bênção de Deus. Isaías capítulo 51, versículo 2. Olhem para Abraão, olha que versículo. Olhem para Abraão, seu pai, e Sara, que lhe deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um homem, e eu o abençoei e o tornei muitos. Para muitos, a prosperidade de um homem está na questão dos bens financeiros, dos recursos que tem, de um bom emprego, de uma boa faculdade. Para muitos, a bênção de Deus é isso, financeiramente. Aliás, é o contexto que a igreja neopentecostal quer trazer. E talvez não seja um conceito da igreja neopentecostal, mas é um sistema maligno que quer justamente mostrar isso para nós. Que quando você tem um carro bom, um bom emprego, boa situação financeira, isso é sinal da bênção de Deus. Só que o texto está me chamando a atenção ao contrário. Está dizendo aqui que Abraão era um e Sara era um. E quando Deus permitiu que eles dessem a luz, eles eram apenas um casal. E quando Deus os chamou, eles eram também apenas um. E diz que Deus os abençoou e os tornou muitos. Então, o crescimento exponencial é eu estender o todo da minha habitação. É permitir que a minha tenda se encha e encha de pessoas ali. Então, eu preciso ter em mente a questão do crescimento exponencial e ver que isso tem um grande valor e tem uma grande importância. Então, quero que você tenha também muito isso em mente para a sua vida, ok? Então, guarde bem isso no teu coração. Quando o Senhor chamou Abraão e Sara, era um propósito, era um projeto. Quando chamou, era um projeto. E a bênção diz que a bênção então se tornou multiplicadora. Crescimento exponencial é o resultado então da multiplicação e da bênção de Deus. Então tenha isso aí guardado no teu coração. 7. Mateus 25, 23. Crescimento exponencial faz Deus também sorrir. Mateus 25, 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, o crescimento exponencial faz Deus sorrir. E isso é um gerenciamento de uma pessoa que quer ver as coisas acontecerem. Mateus 25, 23. Crescimento exponencial faz então Deus sorrir. Deixa estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Sobre o muito. Foste fiel no pouco, sobre o muito. Crescimento exponencial, avanço, crescimento, novas atitudes. Então, Deus se alegra quando há uma multiplicação daquilo que eu estou fazendo, daquilo que chegou na minha mão, dos meus talentos que Ele me deu, enfim. Eu acho que deu para você já captar mais ou menos qual é a ideia de Deus em nós. É multiplicação sempre, não é de isolamento, nem de voltar para trás, nem de achar que é melhor, mas é de multiplicação sempre, e nós precisamos então avançar nisso. 8. A única barreira do crescimento exponencial é a nossa própria falta de fé. Marcos capítulo 6, versículo 52. Não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido.
A única barreira do crescimento exponencial é a nossa própria falta de fé. Marcos 6,52. Não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Mesmo Deus tendo feito, eles não estavam entendendo que a ação de Deus era justamente dessa multiplicação, a falta de fé, e o coração deles estava endurecido. Por isso que eles não estenderam a questão do pensamento exponencial. E eu quero que você pense muito bem, então, em relação a tudo isso. 9. O segredo do crescimento exponencial é crer em Deus nas grandes coisas. Mateus 9, 29. O segredo do crescimento exponencial é crer em Deus nas grandes coisas. Mateus 9, versículo 29. A Bíblia diz que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Jesus também nos diz, ou melhor, Tiago escreve isso no capítulo 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz, ou pode muito em seus efeitos, não é mesmo, irmã Eliane? Pastor Georgino Chaves, meu amigo, parceirão, o que vocês acham desse pensamento? É um pensamento de coisas grandes, não um pensamento exponencial, de avanço? As coisas acontecerão porque cremos que Deus fará. As coisas só vão ser realizadas porque nós acreditamos e cremos que Deus fará todas essas coisas. Então, crescimento exponencial. Você está assistindo na rede social, você está vendo essa mensagem, pense nisso daí, pense na tua agenda, pense naquilo do período agora pós-pandemia. Não faça como aquele povo que ficou se enxergando como gafanhotos, com medo, recuando. Pense em algo, de realizar grandes coisas. Como diz aquele grande pensador americano, ele diz: projete grandes coisas para Deus e Deus fará grandes coisas através de você. Projete grandes coisas. Lição de número 10. O crescimento exponencial começa com um pensamento exponencial. Exponencial de expandir, exponencial de crescer, exponencial de melhor. É tirar o pensamento de coitadinho, tirar o pensamento de dó. Não, é um pensamento exponencial, de saber que um grande Deus que habita em você. Está em Isaías 54, 2 e 3, quando diz: alarga bem o lugar da sua tenda, estenda bem a cortina da sua tenda, não impeças, estique sua corda, firme suas estacas, pois se estenderá para a direita e para a esquerda. Irmã Ângela, no frio, irmão Lene, Diná, Isaías 54, 2, 3. Alarga bem o lugar da tua tenda, estenda bem o soldo da tua habitação, não impeças, estique suas cordas, firme bem suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Isaías capítulo 54, 2 e 3. E diz o texto aqui, não impeça, está dizendo, Isaías fala para o povo não impedir aquilo que eu quero fazer, mas trabalhem buscando essa expansão, porque à medida em que vamos trabalhar, nós vamos avançando e nós vamos crescendo. Por isso a visão de um pensamento exponencial precisa ser fortalecida a cada dia na minha vida, na sua vida, na nossa vida e nessa jornada. Então, Deus quer nos honrar, Deus quer honrar a sua decisão, já que a vida é baseada de escolhas e decisão, Deus quer honrar a nossa decisão. Uma fé exponencial vai nos levar a conquistas exponenciais. Tem uma irmã que, quando nós começamos aí no Café Coragem, nos nossos compartilhamentos, e uma vez conversando com ela, ela falou assim: eu tenho muita dificuldade de ler. Essa semana conversando, ela disse que já tinha lido um livro e que também agora tinha lido o livro que ela acabou ganhando aqui também, sorteio. Ela leu também, que depois ia expressar os pensamentos. Então, rompendo uma dificuldade, entendeu que tinha dificuldade naquilo, mas foi para a luta, foi para romper. Pensamento exponencial, não, eu vou conseguir.
E eu vou chegar lá. E à medida em que faz isso, rompeu, venceu, e agora a gente tem que continuar, tem que estabelecer uma meta de ler a Bíblia, uma Bíblia uma vez por ano, ou o ano inteiro, estabelecer uma meta para a sua vida e todo dia ler alguma coisa, gerenciar um pensamento exponencial, falar, eu vou fazer aquilo, e estabelecer uma meta, outra, estabelecendo metas, nós vamos chegar lá. Estabelecendo metas, você vai ver que você não está parado, que você está se movimentando. Vou fazer uma meta de ler um livro por mês. Vou fazer uma meta de ter um período de oração de 5 minutos inicial, depois eu vou aumentar para 10 minutos. Vou fazer uma meta de orar durante 2 vezes por dia. Vou fazer uma meta de abençoar alguém, seja fiel no pouco e Deus vai colocar você no muito. Enfim, projeto, eu vou levar pelo menos uma pessoa para a igreja. Eu vou falar de Jesus para uma pessoa, vou ser instrumento da salvação de uma pessoa. E assim Deus vai ser conosco. Eu concluí aqui dizendo, Deus vai honrar esta sua decisão de ter fé exponencial e de ter atitudes exponenciais. Eu peguei essa conclusão no texto então de 2 Crônicas 2:5, quando Salomão, cheio de alegria, ele vai dizer, o templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Por que Salomão falou isso? Porque ele falou, eu tenho um Deus grande, então eu vou construir para Deus um Deus grande. Eu vou construir algo grande para Deus, porque o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. E eu quero realizar algo para Deus, porque eu creio que Deus é algo grande. O templo é grande, porque Deus era grande. Falei, antes de chegar no Evangelho, fazia parte de uma torcida organizada lá em São Paulo e assistia jogos. Como trabalhava lá perto, quase sempre eu ia lá. O campo era lá pertinho, então eu ia quase todo dia. Estabeleci uma meta de assistir um jogo com os meninos, levar o Paulo, enfim, meu irmão, meu primo, a gente sempre ia. E tinha vezes que a gente enfrentava, tinha vezes que estava chovendo e a gente ia lá no estádio, saía de lá tarde, ou quando era mais novo, saía também para os bailes, saía para as bagunças, e não tinha barreira, não tinha limite. Aí um dia conheci o Evangelho e eu falei, aquilo que eu fazia para Deus lá, aquilo que eu fazia para mim lá, para minha alma, servindo até outros deuses também, porque para mim também o time de futebol era um deus, porque respirava muito ele, chinelo de banho era do Palmeiras, bandeira, roupão, bermuda, até roupa de dormir então tudo era, então tinha como um ídolo, como um Deus. E eu, quando cheguei no Evangelho, eu vi dessa crescimento evangélico, dessa meta que Jesus deu à igreja, desse projeto que eu fui discipulado. Então eu preciso então fazer, por isso que para nós saímos de Guarulhos 25 quilômetros para ir até a nossa igreja na Zona Norte, era pouco. Para ir nas vigílias, para mim era pouco. Para procurar gastar um tempo para fazer estudo com alguém era pouco, mediante ao tamanho desse Deus que deixou tudo, deixou a glória dele, veio a esta terra, se fez homem e está habitando em nosso meio, que está habitando em nós e me chamou para me trazer a salvação. Então tudo isso para mim é pouco. O que você acha que você poderia fazer dentro desse pensamento do crescimento exponencial? Então, esses dias que vêm pela frente, quando os amigos estiverem aqui, cada um deles vai trazer um pensamento e eu tenho certeza que vai te levar a gerenciar isso e a sonhar e a projetar coisas grandes. E quando for falar alguma coisa do Apocalipse, você vai ver que o projeto de Deus, até mesmo no fim, no texto de Apocalipse, é como um objetivo de ter um grande número de pessoas, povos, línguas, nações, multidões e multidões diante do trono dele. Pensamento e projeto exponencial. Deu para entender isso, meus queridos irmãos? Deu para entender isso, meus amigos? Então, nosso projeto Amigos é um pensamento grande e não pequeno.
pensamento de multiplicação e não de diminuir. Não é um pensamento de isolamento. Não. É um pensamento de relacionamentos. Relacionamentos que irão nos abrir portas e que irão também nos fortalecer. Que essa introdução nesse projeto seja já a introdução para você se desafiar e para você desafiar também outras pessoas. Gerenciamento exponencial, gerenciamento de pensamento exponencial, gerenciamento de atitudes exponenciais vai nos tornar pessoas que o Senhor projetou para nós dentro do reino. Por isso que eu digo, desde o começo, quando o Senhor te chamou, lá atrás, Ele não viu limites em você, mas Ele acreditou que você poderia fazer algo muito maior para Ele. Por isso que a hora pós-pandemia, que o Senhor está chamando é uma igreja para isso. Uma igreja que vai romper, uma igreja que vai crescer, isso individualmente falando, mas isso também na comunidade. Toda a comunidade, Deus quer multiplicar. Então tenha como um projeto, tem muitos meses pela frente para você poder levar uma pessoa para a igreja, apresentar uma pessoa para Jesus, gastar um tempo com ela, mandando uma frase, discipulando, ensinando ela. Deus vai te dar estratégia. E eu tenho certeza que o Senhor vai ser contigo. Seja fiel no pouco, que no muito Ele então vai te colocar. Ter uma mente gerenciada por Cristo, ter uma mente com pensamento exponencial de crescimento. E eu fecho com a visão que Jesus teve quando Ele estava na cruz. Ao estar na cruz, Jesus olha para a eternidade, mas Ele olha para 2020, Ele enxerga uma igreja exponencial no crescimento, exponencial em atitude. Jesus enxerga uma igreja extremamente capaz. Quero orar com você neste momento. Vamos orar juntos? Quero orar com a tua vida nesse instante. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, te agradeço por esse dia que o Senhor fez, te agradeço por este momento que o Senhor fez, pelo dia de hoje, por essa introdução, que essa palavra possa inspirar os meus irmãos, minhas irmãs, tua igreja, o seu povo, que essa palavra possa nos fortalecer, nos preparar e nos capacitar para um pensamento e um gerenciamento exponencial da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma. Nos ajuda a traçarmos metas que vão glorificar o Teu nome, que vão fortalecer o Teu nome. Então seja conosco. Toma a vida dos meus irmãos na Tua mão, a minha vida nas Tuas mãos. Toma, Senhor, nas Tuas mãos. E comece a realizar algo grande, poderoso e maravilhoso através de cada um de nós. Confiamos em Ti, no maravilhoso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Desejo um ótimo dia para todos, dizendo, em todo tempo, em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, com Ele também nos dará todas as coisas. E a Ele seja o louvor e a honra e a glória para todos sempre. Então, Deus abençoe a sua vida.